Então, isso aí é um bom e velho dilema que recorre à humanidade, que é o problema do mal, né? Uma vez que Deus é bom e poderoso, por que existe o mal no mundo? Por que existe o sofrimento? Se Ele é bom, Ele não permitiria que todo esse sofrimento ocorresse. Sim. Então, esse Deus é bom, só que Ele não tem poder suficiente para fazer isso. Se Ele é poderoso, então Ele não é bom. Porque Ele tem o poder, mas Ele não quer que o mundo seja bom. Então, se Deus é um Deus bom e poderoso, como pode ter todo esse sofrimento no mundo, né? Esse é um dos grandes problemas. Mas a resposta para isso, tá lá no Jardim do Éden. Tá lá no Jardim do Éden. Quando Deus criou a humanidade, a intenção ao Deus criar a humanidade é que Ele queria criar seres que se relacionassem com Ele em amor. E aí Ele colocou Adão e Eva lá no jardim e colocou duas árvores misteriosas lá. Uma é a árvore da vida, a outra é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E para a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele falou: você não come essa aqui. O homem foi lá e comeu, o pecado e a maldade entrou no mundo e a gente está onde que a gente está. A pergunta: o porquê raios Deus vai me colocar uma bendita de uma árvore lá no meio do jardim para ferrar com tudo? Sim. Por que Deus, né, sendo um cara gente boa, me foi colocar essa bendita dessa árvore? A árvore simboliza a possibilidade do homem escolher algo diferente de Deus, que é o próprio mal, né? Uma vez que o mal é a ausência do bem, o mal é a ausência de Deus. Sim. O que acontece? Deus criou os homens para que Ele pudesse se relacionar com o homem em amor. Para ter amor tem que haver liberdade. Você não pode ninguém obrigar a te amar, né? Senão não seria amor. Se Deus não colocasse a possibilidade lá no jardim do homem escolher algo diferente dele, Deus estaria colocando o homem numa certa tirania do bem. Não teria outra opção para o homem a não ser Deus. Certo? Então Deus coloca lá no jardim a árvore que simboliza a possibilidade do homem querer viver sem Deus, né? E aí você tem aí o que os teólogos chamam desse livre-arbítrio original, desse livre-arbítrio inicial aí, que é essa possibilidade do homem escolher algo diferente de Deus. Então não foi Deus que criou o mal. Deus criou a possibilidade do homem, se quisesse, viver uma vida autônoma a Ele. Porque Deus não queria obrigar que o amasse, mas Deus cria uma relação espontânea de amor. O resultado disso, com a possibilidade da escolha, vem junto a possibilidade da ausência de Deus e junto a possibilidade do mal. E junto com o mal, todo o sofrimento. Aí entra na questão da autoridade, né? O livro dá o exemplo. Você imagina uma mãe. Ela tem autoridade sobre o filho. E ela quer que o filho arrume o quarto, né? Mas ela não quer ficar mandando todo dia o filho arrumar o quarto. Ela quer que isso seja espontâneo do filho, que ele tenha a autorresponsabilidade de todo dia ir lá e arrumar o quarto. Então ela ordena: olha, eu não vou mais te pedir para você arrumar seu quarto. É sua responsabilidade agora todo dia ir lá e arrumar o quarto. Beleza, aí um belo dia ela chega no quarto e o quarto está desarrumado. Ela poderia ficar muito brava. Mas o fato do quarto estar desarrumado foi por causa da ordem que ela deu de que a criança poderia arrumar o quarto, deveria arrumar o quarto por espontânea vontade. Certo? Toda vez que você pede para alguém que faça alguma coisa de forma espontânea, sem ser uma ordem, boa parte dessas pessoas podem fazer aquilo lá, mas elas podem não fazer. Você pega a reunião de pais e mestres da escola. Você fala assim: a reunião não é obrigatória. Isso significa que boa parte dos pais não vão ir. Exatamente. Então sempre quando você quer... É para não se decepcionar. Exatamente. Então quando você quer que alguma pessoa faça alguma coisa espontânea em relação a você, você dá liberdade para ela fazer isso. Mas a liberdade que você dá para ela significa que dela escolher algo contrário a você. Você entende? Então, essa mãe queria que o filho espontaneamente arrumasse o quarto sozinho.
A consequência disso foi que, vez ou outra, ela chegava no quarto e ele não estava arrumado. Então isso é uma analogia de Deus com o mundo. Exatamente. Deus nos dá, então, a liberdade, o livre-arbítrio. E como nós não somos obrigados a fazer, como nós podemos tomar nossas próprias decisões, então muitas vezes o mal decorre disso, né, Rafa? Exatamente. Essa falta de obrigatoriedade. Então, por que Deus deu essa possibilidade de liberdade, sabendo que iria entrar o mal no mundo? Porque sem essa possibilidade de liberdade, não haveria amor, não haveria bondade, não haveria alegria. Por quê? A gente seria todo mundo mecânico. A gente viveria uma tirania do bem. É exatamente porque a gente tem a possibilidade de fazer ao contrário, que as nossas boas ações, elas ganham uma certa luz. Elas ficam bonitas, né? Porque você teria a possibilidade de fazer aquilo de ruim, mas na verdade você escolhe lá e fazer algo bom. Você acha que tem a ver um pouco com maturidade ou não? Com certeza, cara. Né? Com certeza. Quanto mais a gente vai amadurecendo, mais a gente faz as coisas certas, não porque alguém obrigou a gente a fazer, mas porque a gente entende que aquilo é o melhor a se fazer. Sim. Você entende? Então, quando você vai crescendo, você não arruma o seu quarto por medo do seu pai te punir ou porque ele deu a ordem para você arrumar seu quarto. Mas você arruma o seu quarto porque você sabe que é bom viver num quarto limpo, harmonioso, porque vai dar menos doença, porque esteticamente é melhor e etc e tal. Porque você busca o melhor independente da regra. Eu acho isso importantíssimo de saber. Porque às vezes a gente tem a mentalidade, né, Pri, de que Deus é um Deus tirano, que ele está lá no trono dele com um raio, esperando a gente pecar, né, esperando a gente fazer coisa errada, né, desobedecer para dar um raio nas nossas costas. Exatamente. Às vezes a gente acha que tem muita gente que vive pela lei ainda, né? Sim. Ó, eu posso, eu não posso. Mas não é questão de poder ou não. Eu acho que é isso que você falou, a questão da maturidade, da gente entender Que aquilo é bom, é o melhor Isso. a se fazer. isso. Que o que ele pede pra gente, que a nossa relação com Deus, ela não tá baseada em você acertar ou errar um conjunto de regras. Sim. É você olhar pra vida, você entender que você tem algumas responsabilidades e você buscar fazer aquilo que é bom. Não viver em cima de um conjunto de regras. A regra, ela pode fazer a gente errar. Por exemplo, em uma estrada, a estrada obriga a gente a andar a no máximo 100 km por hora. Por que a estrada pede? Coloca a placa lá, é proibido acima de 100 por hora. Porque acima de 100 por hora a condição de viagem pode ficar mais perigosa. Só que, imagine um cara com um carro novo, em boas condições, com pneus novos, com um freio bom. Esse cara tá atento, o dia tá limpo, é um domingo à tarde e não tem ninguém na estrada. Se ele estiver andando... Se esse cara estiver andando a 120 por hora, é melhor do que o cara que tiver às 6 horas da tarde numa estrada lotada, chovendo, com pneu careca e meio com sono, mas dirigindo a 90 por hora. Sim. Você entende? Com certeza. A regra... A lei é boa para os imaturos. A lei, ela não é necessariamente para você levar ao pé da letra. Por trás da lei existe um sentido, Princípio. um bom senso daquilo do que é bom. E você tem que interpretar aquele. Às vezes você pode estar... A estrada te pede para você estar a 100 por hora. Às vezes você está a 99. Mas você está em condições ali que você está transgredindo a lei, mesmo aparentemente obedecendo ela. Sim. E você pode estar acima da velocidade, mas em condições que você está obedecendo a lei. É um domingo à tarde, a pista está vazia, etc e tal. Por que você acha que a gente não pode ser feliz longe de Deus? Que Deus, de certa forma, nos construiu parecido com carros, por exemplo. O carro, ele é movido a um combustível. Ele só se move mediante aquele combustível. E nós, parece que o combustível que move o ser humano é o próprio Deus. A explicação disso, vou continuar com o exemplo, por exemplo, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nela está a possibilidade de você querer viver longe de Deus. Mas o que significa estar longe de Deus? Por exemplo, se Deus for a luz, se eu estiver longe da luz, eu vou estar nas trevas.
Então, estar longe de Deus é estar margeado pela maldade. O que é a maldade? É a agressão, a violência, a morte, a dor. É você estar longe da vida, da beleza, do bom, entende? Então, o que significa? Nós fomos feitos para aquilo que é bom. Nós fomos feitos para ser movidos por Deus, que é o que é bom, o que é belo, o que é justo, o que é nobre. Se a gente vive longe de Deus, a gente está margeado, a gente é movido, a gente é passível às trevas. Eu quero perguntar para vocês, qual que é a solução para essa maldade que ela vem do livre-arbítrio? Em Romanos, né, diz o seguinte: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação. Então, se você acha injusto que Adão foi lá e pecou e a maldade entrou, aí a resposta de Deus para você: você acha injusto que por Adão entrou toda a maldade no mundo? Mas por um homem também foi resolvida toda a maldade do mundo. Então, o que Deus fez? Deus dotou os seres humanos de consciência. Deus deu-lhes a lei. Deus separou um povo. Pegou esse povo, colocou a lei dele no meio desse povo, veio trabalhando a mente desse povo para receber um Messias, esse cara que seria a solução, o segundo Adão. Esse cara veio, Jesus. Ele dizia ser o próprio Deus encarnado. E através dele, né, como por um homem entrou um pecado no mundo, através de Cristo entrou a salvação. Que aí você fala: eu erro, eu conheci a maldade, eu erro, eu não consigo acertar a lei, eu não consigo cumprir a lei sempre. O que Romanos diz? Que Jesus veio e cumpriu a lei no seu lugar, que ele morreu pelos seus pecados, e nele, uma vez que você está nele, que você crê nele, que você deposita a sua vida nele, quando Deus for te punir, quando você orar, você fala: Deus, eu sou esse vacilão aqui, Deus, né? Quando você se coloca diante de Deus, quando Deus vai olhar para você, em vez dele ver aquele monte de pecados em você, ele vai ver o acerto de Jesus. E aí, de uma forma, aí Romanos fala: o justo viverá pela fé. E aí a gente vive pela fé na obediência de Jesus, pela fé naquilo que Cristo fez por nós. E aí você tem aquela cena, né, de a gente chegando lá no céu e a gente entrando na balança e todo mundo pisando na balança e nunca dá o suficiente para chegar ao céu. Aí várias pessoas chegam, pisam na balança com boas obras e tal, mas nunca chega o suficiente para conquistar o céu. Aí tem uma pessoa que chega, ela pisa na balança, não dá o suficiente, aí ela pega e fala: espera aí. Aí ela chama Jesus, Jesus pisa na balança com ela e aí dá o suficiente para entrar no céu. Quer dizer, ele é a porta, ele é o caminho para se chegar a essa redenção, para resolver o problema de Adão, o problema do mal.